A paz do Senhor Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, seja conosco, com todos nós. Amém. O que é melhor a gente fazer, né, durante o dia? É melhor a gente orar 3 vezes ao dia? Ou é melhor a gente reclamar, né, murmurar 3 vezes ao dia? A palavra de Deus, ela nos ensina, no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10, 11 e 12, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E quando Daniel, ele foi condenado a ser lançado na cova dos leões, porque ele estava orando a Deus, e foi feita uma lei naquela época, que ninguém podia pedir nada para Deus. Se alguém quisesse alguma coisa, tinha que pedir ao rei. Mas Daniel, acima de tudo, servia a Deus. Apesar de Daniel trabalhar ali para o rei, né, ser ali um servo do rei, ele servia primeiramente a Deus. E Daniel, sabendo desta lei, Daniel ele foi orar. E as pessoas que não gostavam dele, que tinham inveja dele, foram lá e denunciaram ele para o rei. Né, disseram para o rei que ele estava orando a Deus, que ele estava desobedecendo aquela lei, né, que o rei tinha, né, aprovado. E aí o rei, né, foi obrigado a ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas a palavra de Deus diz que no outro dia, quando o rei, ele foi até a cova, né, e ele chamou por Daniel, a palavra de Deus diz que Daniel, né, respondeu lá de dentro da cova, né, que Deus tinha livrado ele dos leões, que Deus tinha fechado a boca dos leões, que Deus não tinha deixado os leões matar a ele e a Daniel. Então o rei ordenou que Daniel fosse retirado ali da cova, né, dos leões. Né. E Daniel, ele estava ali bem, porque, né, os leões não tinham feito, né, nenhum mal contra ele, né, porque Daniel era um servo de Deus. Daniel, né, era um homem de oração, era um homem obediente a Deus. Aqui nós estamos vendo a importância, né, da gente procurar ser fiel a Deus, da gente procurar orar no nosso dia a dia e não reclamar. Né? Às vezes existem muitas pessoas, né, que se dizem que são evangélicos, mas que ficam reclamando de dia, de noite, e depois dizem, né, que Deus está em silêncio, depois dizem que Deus não ajuda eles, depois dizem, né, se eu sou crente, por que todo esse mal está vindo sobre mim? Por que eu estou passando por essa luta, por essa provação? Né? A resposta está aí. É porque não oram. Né? Em vez disso, né, ficam reclamando que a vida está difícil, ficam murmurando contra Deus, né, ficam dizendo, né, que Deus não ama elas, né, ficam colocando Deus contra a parede, ficam cobrando a Deus. Né? Então, se eu sou crente, né, por que Deus não me ajuda? Por que Deus
permite que eu estou passando por essa situação difícil? Então isso é murmuração, reclamação. E a palavra de Deus, ela não diz, né, que Daniel ficava reclamando, que Daniel ficava murmurando. A palavra de Deus diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, dando graças ao Senhor Deus. E Jesus Cristo, também, Jesus Cristo, ele não ficava reclamando, né? Se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por essa luta, por essa provação, né? Por essas dificuldades? Porque Jesus Cristo, ele também passou por lutas e provações e dificuldades aqui nessa terra, mesmo ele sendo filho de Deus. É só a gente ler os evangelhos, que a gente vai ver que Jesus Cristo, ele não teve uma vida fácil aqui nesta terra. Mas a gente, lendo os evangelhos, a gente vai ver que Jesus Cristo também, quando esteve aqui caminhando por esta terra, pregando a palavra de Deus, curando e libertando as pessoas, Jesus Cristo também orava. Jesus Cristo também jejuava, né? Então, por exemplo, em Mateus, capítulo 26, do verso 36 até o verso 46, né? É um exemplo, né? Que Jesus, né? Ele orava, né? Antes, né, de Jesus, né, ser condenado, né? E ser ali pregado na cruz, né? Jesus Cristo, ele foi orar. Ele foi orar, né? A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi lá orar. Ele não ficou reclamando, né? Se eu sou filho de Deus, né? Por que isso está acontecendo comigo? Não. Jesus Cristo, ele foi lá orar. E ele pediu em oração para que fosse feita a vontade de Deus na vida dele, né? E quando Jesus Cristo, né, esteve ali no deserto, né, 40 dias e 40 noites, né, em oração, em jejum, né, quando Jesus, ele foi tentado pelo diabo, né, Jesus Cristo, ele venceu o diabo. Jesus Cristo, ele venceu as tentações, né? Tem gente que pensa que Jesus Cristo venceu só porque ele é filho de Deus. Não. Porque Jesus Cristo, além de ser filho de Deus, Jesus Cristo, ele sempre vivia em oração. Jesus Cristo, ele sempre vivia em jejum. Jesus Cristo, ele sempre vivia em obediência a Deus. Tudo que Deus dizia para Jesus fazer, Jesus fazia. Jesus estava sempre ali em comunhão com Deus, né? Jesus Cristo, ele sempre dizia que sem Deus ele não era nada, ele não podia fazer nada. Que o que ele falava e o que ele fazia vinha de Deus. Era Deus que operava as obras, as maravilhas através da vida dele. Então Jesus Cristo, ele venceu ali, né, o demônio ali no deserto, né, através da oração, através do jejum, através da obediência à palavra de Deus. E nós só vamos vencer as lutas, as provações, nós só vamos vencer os demônios através da oração, através do jejum, através da obediência à palavra de Deus. Agora, se a gente ficar, né, reclamando, né, que as coisas estão difíceis, se a gente ficar dizendo, mas eu sirvo a Deus, por que eu estou passando tanta dificuldade? Se eu sirvo a Deus, por que eu estou sendo provado? A gente não vai vencer. Mas se a gente orar, né, quando a gente acordar de manhã, a gente agradecer a Deus, né, pela vida, agradecer a Deus pelo que Ele já fez por nós, né? A gente pedir para Deus abençoar nosso dia, abençoar nosso serviço, nosso trabalho, abençoar nossa família, né? A gente pedir
até para Deus abençoar, né, ter misericórdia daquelas pessoas que não gostam da gente, pessoas que nos odeiam, né? Porque Jesus, ele nos deu esse mandamento para a gente orar até pelos nossos inimigos, né? Por aquelas pessoas que nos odeiam, que nos maltratam, que nos perseguem, né? Para que sejamos filhos de Deus, né? Às vezes tem pessoas que falam que são filhos de Deus, mas não oram, né, pelos inimigos, não oram por aquelas pessoas, né, que maltratam elas, né? Mas não é orar para Deus matar elas, não é orar para Deus colocá-las doentes numa cama, não. Porque quando Jesus Cristo estava ali pregado na cruz, depois que Jesus Cristo apanhou, né, depois que colocaram aquela coroa de espinhos na cabeça dele, depois que Jesus Cristo foi pregado ali naquela cruz, né, e muitas pessoas ali zombando dele, né, Jesus Cristo olhou para aquelas pessoas que fizeram mal para ele e orou a Deus dizendo: meu Pai, Senhor Deus que está nos céus, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Jesus não orou pedindo para Deus matar aquelas pessoas que colocaram ele ali na cruz, que pregaram ele ali na cruz, que condenaram ele. Não, Jesus Cristo, ele orou para que Deus tivesse misericórdia daquelas pessoas, né? Para que aquelas pessoas viessem conhecer a palavra de Deus e viessem a se arrepender, né, dos pecados delas, né? Então hoje Deus está nos ensinando, né, que reclamação, né, que murmuração não vai resolver os nossos problemas, não vai nos dar vitória, mas a gente vai vencer, igual Jesus venceu, igual Daniel venceu. A gente vai vencer com oração, com jejum, com obediência à palavra de Deus. Porque o profeta Daniel, né, ele foi fiel a Deus, obediente a Deus, um homem de oração, né? Jesus Cristo também, né, fiel ao Pai dele, que é Deus. Jesus Cristo esteve aqui na terra, né, na forma humana, né, como um homem de oração, né, de jejum, né, de obediência ao Pai dele, que é Deus. E Jesus venceu, né? Esta é a palavra que Deus tem para nós, né, que para a gente vencer as lutas do dia a dia, para a gente receber forças de Deus, para a gente seguir em frente, a gente tem que viver em obediência a Deus, em oração, em jejum, né? Ao invés da gente passar o dia reclamando, murmurando, brigando, xingando, é melhor a gente passar o dia em oração, é melhor a gente passar o nosso dia pensando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus com hinos, orando, jejuando, né, sendo fiel a Deus. Aí sim, nós venceremos igual Daniel venceu, igual Jesus venceu, né? Muitas vezes, né, igrejas fazem campanhas, né, a campanha da oração de Daniel, né? Mas só que muitas vezes eles não explicam, né, que Daniel, ele não venceu só com oração, porque ele orava, mas ele venceu com oração e com obediência a Deus, porque não adianta a pessoa orar 3 vezes ao dia, né, e fazer a vontade do diabo, né, não obedecer aos mandamentos de Deus, né, falar o que o diabo gosta de ouvir, fazer o que o diabo gosta, né, que muitas vezes a pessoa termina a oração, a pessoa fala amém, né, e a pessoa já vai, né, xingar, né, a pessoa já vai brigar com os outros, a pessoa já vai fazer as coisas que o diabo gosta, né? Aí a oração, ela não vai adiantar nada. Mas a oração acompanhada de obediência a Deus,
né, de leitura da palavra de Deus, né, e de louvores a Deus, essa é a oração, né, que Deus se agrada, né, que Deus atende. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para cada um de nós hoje, né? E caminhemos em frente na paz do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus e do Espírito Santo de Deus. Amém.